Bom dia. Bom dia, pessoal. Em nome da Prefeitura Municipal de Salvador, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, nós estamos iniciando a oficina de participação popular da revisão do Plano Diretor de Salvador, certo? O espaço aqui é aberto para vocês fazerem todas as contribuições sobre os temas que vão ser colocados. Cada opinião, cada sugestão é de suma importância, independente da quantidade de pessoas que estão aqui. Cada opinião individual vai ser considerada nessa revisão do plano diretor, certo? Aproveitem, fiquem à vontade, estamos aqui para deixar tudo o mais claro para vocês. Bom dia. Passar para a Márcia, da Fundação FGV. Bom dia a todos, agradeço imensamente, né, a presença de vocês. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente tem que abandonar outras atividades para participar, mas é um momento importantíssimo, porque eu, por exemplo, estou trabalhando para a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que está colaborando, coordenando, junto com a Prefeitura, esse trabalho da revisão do PDDU, que é de extrema importância. Acho que vocês estão por dentro, né, de extrema importância para a vida de todos nós, porque uma revisão num plano de desenvolvimento urbano impacta a vida de todos, né, os soteropolitanos, no caso, que a gente está falando de Salvador. Tá? Então, hoje teremos uma dinâmica que vai ser apresentada agora pelo nosso facilitador, que é Altair, que ele vai, né, dar sequência aqui. E espero, de fato, eu vou reforçar a palavra de Yuri, e que é muito importante. Às vezes a gente pode, mas poucas pessoas, não importam, vocês vieram, vocês estão aqui, e a gente vai querer ouvir vocês, tá bom? Então, uma boa oficina para todos, e passo a palavra agora para Altair. Bom dia, novamente. Meu nome é Altair Lira. Eu também estou como consultor da Fundação Getúlio Vargas, apoiando a SEDU, a Secretaria, nesse processo de diálogo sobre o PDDU. O que nós pensamos foi estar dialogando com vocês usando uma seguinte metodologia, pensando, obviamente, em mais pessoas. Não tendo esse número de pessoas, a gente ajusta e fazemos de um outro jeito. Então, nós iríamos exatamente dar essas boas-vindas, apresentar o PDDU e a LOUS para vocês, vamos fazer isso. E vamos construir um mapa falado, já está ali do lado, para vocês terem uma ideia, que essa é a divisão regional, né, dessa região aqui dos bairros e áreas que compõem essa área aqui do subúrbio e também a parte da Cidade Baixa. Vamos ter uma pausa rapidinho e compartilhar o mapa falado. Tá? Depois nós vamos fazer uma etapa que é de votação e de ranqueamento das propostas, quer dizer, nós vamos estar tirando uma ideia de umas 10 propostas para cada tema, eu vou explicar os temas, e nós vamos estar tirando dessas propostas quais são as mais prioritárias. Elas vão compor esse documento que a Prefeitura vai estar elaborando para nós sabermos de toda a cidade quais são aquelas propostas que têm o maior impacto na vida de cada um de vocês. E também vamos estar falando dos encaminhamentos, que é a clareza sobre o destino das contribuições, o serviço de informação ao cidadão, quer dizer, onde é que vocês podem acessar e fazer novas propostas, porque não encerra aqui. Então, vocês podem, por exemplo, estar voltando para a comunidade, para os grupos de vocês, e articulando novas propostas e novos encaminhamentos para vocês lançarem para a gente. E o encerramento, tá bom? Tá? A nossa metodologia, como está ali, explicado a vocês, é que nós vamos estar trabalhando com esse mapa falado, né, em grupo, que se pretende identificar, a partir da vivência dos participantes, as forças, fraquezas, oportunidades e alternativas do território, indicando com adesivos, né, nós vamos ter os adesivos, cada aspecto do tema mapeado. Tá? Então nós vamos ter o mapa, os adesivos, a caneta. O que é essa coisa que matriz fofa que tem ali? É exatamente a primeira letra de força,
fraqueza, oportunidade e alternativa. Por que ele está trabalhando nessa perspectiva? Porque é muito comum, natural, que quando a gente se reúna para falar das fraquezas, dos problemas, das questões. É normal. Mas pensar na força do território é importante. O que a gente tem aqui de força? Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, no território, uma comunidade articulada, grupos, associações que se articulam. Isso é legal a gente poder olhar, porque a gente percebe isso como um potencial a desenvolver as próprias ações no território. Se eu tenho forças, quais são as oportunidades? Então, por exemplo, né, eu não sei induzir a ideia de vocês, mas o VLT é uma oportunidade ou é uma fraqueza? É uma análise que vocês que moram aqui, e essa é uma perspectiva muito nossa, que nós não moramos, e exatamente vocês aqui conhecem a região e vão poder dizer que nós temos aqui oportunidades. Né? Que oportunidades tem o Parque São Bartolomeu, de um espaço turístico? Não sei. Aí a ideia é que a gente possa ir no grupo com vocês, ajudando a esse pensar, a essa elaboração, tá bom? Próximo. E a ideia, na hora que a gente for falar do compartilhamento do mapa, é escolher um representante, então entre vocês 4, escolher uma pessoa, também se os 4 quiserem cada um falar uma parte, tá? E compartilhar os principais pontos levantados pelo grupo, consolidando a leitura preliminar do território. Essa leitura preliminar é o que a gente discutiu em cada aspecto. Pode passar? Tá? Aqui tem esse QR Code que você aponta com o celular e vai para o site de revisão do PDDU. Próximo. Acabou. Dá um ESC. Tá? Só que antes, a gente gostaria de fazer uma análise, porque nem todas as pessoas conhecem exatamente essas 4 letras, PDDU. O que é que significa? Qual a proposta dela? Então, fazer apenas um pequeno apanhado. Se eu estiver falando muito rápido, dá um toque, faz, olha, mais devagar. Se tiver algo para esclarecer, bom dia. Algo a esclarecer, vocês falam, tá bom? Pode passar? Tá? O que é o plano diretor? O plano diretor, e aí vocês vão ver que algumas palavras estão em negrito para a gente até fixar melhor o conceito. O plano diretor não é simplesmente uma ideia, uma vontade, um desejo. É uma lei municipal. Então isso significa que é uma lei que ela fica obrigatória para ser cumprida pelo prefeito atual, pelos próximos prefeitos, até ter outra revisão, né? O período de revisão é quando do PDDU? A cada 8 anos. Cada 8 anos, né? A cada 8 anos tem a revisão. Então, é também algo importante quando a gente faz essa discussão, que é pensar, eu estou fazendo uma proposta de uma lei que vai ter uma vigência por um longo tempo. Então, quanto mais qualidade, quanto mais propostas que possam servir, vamos dizer assim, para ter um impacto a longo prazo, é importante. Tem demandas a curto prazo? Tem. A gente coloca essas demandas. Mas é importante sempre fixar essa ideia. Essa lei, ela orienta o crescimento da cidade e organiza o uso do território. O seu objetivo é planejar o futuro, melhorando a qualidade de vida da população a partir de um projeto de lei. Então ela tem uma perspectiva de futuro, obviamente capturando de vocês a realidade do momento. Então você pode dizer, mas eu não posso colocar uma proposta sobre a questão da coleta do lixo? Pode. Claro, deve vir. Mas é importante também a gente pensar qual é o impacto disso e como é que nós podemos melhorar, né, essa ação dessa coleta de lixo. Né? Então eu posso pensar numa proposta que pense a coleta de lixo agora, mas eu posso pensar numa perspectiva de criar um manejo, por exemplo, do lixo, com a questão da reciclagem, o uso do lixo. Posso pensar perspectivas maiores para ela. Próximo. Então, o PDDU ele vai considerar os seguintes aspectos. Os físicos, uso do solo, do bairro e o acesso à infraestrutura. Econômico,
trabalho, desenvolvimento. Então, como é a questão aqui na área, então quando eu chego aqui na janela, eu olho ali a loja de material de construção, né, eu fico imaginando qual é a dinâmica do bairro para esse trabalho e desenvolvimento da região, com a oferta de trabalho para a comunidade, com essa perspectiva de desenvolvimento local. Social, que envolve essa parte de moradia, habitação, educação, saúde e o lazer. Então, quando a gente pensa, eu lembro que no fim de linha de plataforma tinha um teatro, né? Eu cheguei aí naquele teatro. Então, é pensar assim, como é que está a questão do lazer aqui na comunidade? Quais são as perspectivas, as possibilidades? Próximo. E para que serve o PDDU? Ele serve para organizar a cidade e orientar o seu crescimento. O PDDU, então, ele define como usar o território do município, quais são as prioridades e objetivos para o desenvolvimento da cidade e quais regras e instrumentos serão usados para alcançar esse objetivo. Tá? Como eu disse, se eu estiver muito rápido, se quiser pensar e discutir algum ponto, só me avisa. Mas é exatamente isso, a gente pensar esse território, né, onde nós estamos, como é que ele é utilizado. Hoje, dialogando com o companheiro, ele estava falando que a cidade ela tem uma história e muitas vezes nós esquecemos essa história porque nós não preservamos ou não entendemos o território. Então, quando nós pensamos a questão, aqui já teve um campo de futebol, o que era esse campo de futebol? O que é que se transformou hoje? Então, esse é o território. Porque às vezes a gente fala, olha, aqui no bairro precisa disso, precisa daquilo. Mas a pergunta, como é que esse território vai ser ocupado? A gente às vezes quer trazer coisas para cá, mas no território tem espaço para colocar o que a gente quer? Né? Porque esse é o território vivo, aquele que recebe aquele serviço, que acolhe essa proposta, mas ela também precisa ter viabilidade para a sua própria sustentabilidade. Por exemplo, nós estamos numa via que vocês, mais do que eu, conhecem de fluxo. Quanto mais colocarmos grandes equipamentos aqui, mais carros vão vir para cá. E isso vai impactar no trânsito. Então, essa é sempre a ideia. Eu preciso, só uma suposição, eu preciso de um grande hospital aqui. Onde ele vai ser ocupado no território? Porque se a gente coloca um território aqui, vamos só supor aqui onde está o CRAS, significa ambulância entrando, um monte de carro. Então, você imagina como vai impactar o trânsito. Então, eu preciso, então, pensar no território onde eu acomodo aquela ideia, aquela necessidade minha. E aí eu penso isso dialogando com prioridades e objetivos e quais são as regras. Próximo. Na prática, então, o plano diretor ele mostra onde e como a cidade deve crescer, ajudando o poder público a colocar suas metas em prática e garantindo um desenvolvimento mais justo para todos. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho na área de saúde e a gente estava dialogando, por exemplo, onde nós vamos colocar as UBS, onde vai ter UPA, onde vai ter hospital. A gente pensa nisso analisando aquele território. Como eu trabalho no Estado, por exemplo, eu tenho que pensar os 407 municípios. Às vezes você tem uma demanda de uma comunidade dizendo, olha, a gente precisa de um hospital aqui. Só que quando a gente olha a população daquele território, não cabe um hospital ali, porque o atendimento seria para poucas pessoas. Eu preciso pensar um território que acolha o maior número diante daquele equipamento. Então, você vê que o PDDU, ele pensa o poder público, e aí nós não estamos falando dessa prefeitura que está agora, dessa gestão agora. Ele está pensando no poder público, desse prefeito, do próximo, que vão estar aí pensando a cidade. E aí não é só o poder público e o prefeito, são as secretarias. Por isso que a gente fala, quando a gente mostrou outro, a saúde, a educação, eu penso esses equipamentos. Próximo. E como é que o PDDU se relaciona com outras leis? Então, pense, o PDDU é uma lei municipal, ela não é uma lei sozinha. Você não faz o PDDU sozinho, ele precisa dialogar e ser orientado por outras leis. Uma lei é o Estatuto da Cidade. Essa lei, o Estatuto da Cidade, define regras para organizar a cidade de forma mais justa, com participação da população no planejamento urbano e garantia de que os imóveis cumpram a sua função social. O imóvel cumprir sua função social, por exemplo, vocês já viram algumas reclamações de prédios que ficam abandonados. Então, ele não está cumprindo a sua função social, seja de ser residencial ou de ser comércio.
por exemplo. Então fica ali abandonado e ele perde essa função. Então os equipamentos precisam ter uma função social e o Estatuto da Cidade dialoga com isso. A outra é a LOUS, a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. Define onde e o que pode ser construído em cada lugar, delimitando áreas estratégicas a depender dos usos pretendidos. Foi o exemplo do hospital que eu dei. Então a LOUS vai dizer que aqui, digamos, nessa via não pode colocar um hospital, que não quer dizer que a gestão não quer. Ela não pode, porque nessa via vai gerar todo esse impacto que ao invés de trazer benefícios, tipo, vai trazer numa área, mas vai inviabilizar em outra. Então, como ele colocou, ele mora em Piripiri, demorou 40 minutos para chegar aqui. Né? Quer dizer, uma coisa que você chegaria rápido, você tem esse impacto. Então, quanto mais eu tiver comércio, por exemplo, de grande impacto nessa via principal, isso vai mexer com o trânsito, que mexe com a vida das pessoas. Então, se você antigamente saía 7 horas da manhã para trabalhar, lá vai você tendo que sair 6, porque o trânsito... Então, tem sempre um impacto na vida das pessoas. Nada é por acaso, nada não tem... É como a gente fala, uma ação e uma reação, ou causa e efeito. Outra lei que o PDDU dialoga é o Código de Obras, que ele vai dizer como construir, orientando sobre as diferentes técnicas de construção, regras de segurança, ventilação, iluminação, número de pavimentos, etc. Então, essa lei, o Código de Obras, é importante e necessário. Muitas vezes as pessoas falam, é burocracia, mas a gente está vendo aí prédios caindo, infelizmente, porque foi mal planejado, mal dimensionado. A gente sabe que a gente tem pedreiros muito bons, mas o pedreiro não pode substituir um arquiteto que vai dizer que uma casa de um pavimento é um peso, de 2 é outro, de 3 é outro, e que eu preciso, às vezes, de materiais diferentes. É esse código que vai falar muito para a gente. Tá? E o PDDU também se relaciona com os planos temáticos, que orienta a criação de planos para tornar as cidades mais justas, como, por exemplo, os planos de habitação, mobilidade, saneamento básico, desenvolvimento econômico. Esse plano, por exemplo, vai dialogar com a questão de proposta de casas populares ou de reforma de casas. Está aqui nesse plano temático. Próximo. Então, o que é o PDDU na prática? Né, que vocês estão aqui sendo convidadas e convidados a opinar e a propor. Ele dialoga com a habitação, é uma lei que vai tratar da questão da regularização fundiária e prioridade às zonas. Tá? O saneamento, a parte de água, esgoto, drenagem e prevenção de alagamentos. A parte de desenvolvimento, que é a parte que eu falei de comércio, do trabalho, a economia criativa, turismo e economia do mar. Então, por exemplo, eu acompanho algumas páginas de alimentação e é interessante ver a quantidade e a qualidade de restaurantes que tem no subúrbio e que podem vir a atrair, né, pessoas para isso. Então, vamos supor, você tem aquele projeto Comida de Boteco, Restaurante Wiki. De repente, vocês podem fazer uma proposta de fazer um grande roteiro gastronômico do subúrbio. Né, no Alto da Terezinha, em plataforma, em escada. Eu já vi restaurantes e eu quero vir um desses na beira do mar. Eu quero poder isso. Por quê? A gente pensa muito, por exemplo, em restaurante na Barra, Pituba, mas você tem aqui. Então você vê que tem uma parte de que isso é desenvolvimento local. A parte de mobilidade, que nós já dialogamos, vocês estão impactados hoje com a questão da retirada do trem, mas a vinda do VLT. Tem os ônibus, a questão das calçadas acessíveis, a questão das ciclovias, né, e da segurança viária, a segurança que envolve sinaleira, faixa de pedestre, tudo. Meio ambiente, a questão dos parques, então, como vocês já têm uma demanda do Parque São Bartolomeu, rios, encostas, orla e adaptação climática. Né? O patrimônio cultural, a memória, principalmente afro-soteropolitana, que a gente sabe das comunidades quilombolas, dos grupos artísticos e outras expressões, e a própria identidade de Salvador. Então, por exemplo, aqui tem uma marca que muitas vezes muita gente não conhece, que é a questão do primeiro poço de petróleo, né, que é em Lobato, né, que a gente esquece essa história. Então, isso é
parte da identidade de Salvador. Então, isso, por exemplo, você imagina se a gente pudesse criar um local onde as pessoas pudessem visitar esse local do primeiro poço de petróleo. O que é que isso significa com turismo e, obviamente, geração de emprego e renda? Próximo. E como é que o PDDU, então, a partir de todo esse diálogo que ele está fazendo, ele pode melhorar a nossa vida? Exemplos bem práticos. Na habitação, direito à moradia, através da função social da propriedade, o acesso à terra urbanizada e regularização fundiária. Então você vê que às vezes tem a questão de título de posse da terra, que as pessoas não têm. Então isso o PDDU ajuda nesse aspecto, nessa organização. A mobilidade com calçadas acessíveis, integração, ônibus, metrô e rotas seguras para caminhar e pedalar. Saúde, postos e UPAs, onde a demanda é maior, com acesso facilitado para a mobilidade. Então o PDDU, e a partir da discussão que vocês vão fazer, vão trazer exatamente essa ideia de como é que eu penso a criação de postos ou outros instrumentos e equipamentos. Na educação, envolvendo escolas e creches próximas às moradias, com acesso seguro para as famílias. E aí, quando nós estamos falando escola, nós estamos falando somente para criança. Podemos estar fazendo um debate, por exemplo, de escola técnica. Nós podemos estar falando de outros tipos de escola, porque aí eu não chamaria nem de escola. Eu traria a mesma questão de educação. Né? Você vê que antigamente a gente tinha muita coisa de ir para o SESI, né? Ali na Ribeira, muita gente saía daqui para se formar ali. É fazer uma discussão, por que não ter aqui, nessa região, né, com o número de pessoas que tem. Na segurança, a rua com travessia segura, velocidade adequada e proteção a pedestres e ciclistas. E no lazer, com áreas mais verdes, a questão da criação de praças e orlas qualificadas para convivência. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma proposta sobre a questão daquelas praças com equipamento de exercício. Então, tem aqui, não tem, é legal ter, é necessário, então, poder fazer essa sinalização para a prefeitura, que de repente vocês podem vir de vários bairros, e a ideia é exatamente essa, e aí você faz, olha, no meu bairro não tem uma praça com equipamento para exercício, ou na minha também não tem, na minha não... Então você já percebe que é uma necessidade, né, que a região precisa. Tá? Próximo. Então, nessa revisão do PDDU, espera-se que a gente possa mudar, que a cidade muda através das pessoas, com a questão das obras, transporte, oportunidades e desafios, que essa revisão atualiza as regras, ela pode possibilitar ouvir a população e corrigir rotas, que a gente possa fazer isso de algo de forma participativa, né? O colega ali tem um comentário a fazer, né, sobre essa questão da participação. A gente quer ouvir vocês, como é que pode cada vez mais melhorar essa escuta. Transparente, então está aqui aberto para todo mundo poder falar, não existe... a gente normalmente só fala de tempo, 2 minutos, 3, para a gente também não dar tempo para todo mundo poder falar. Tá? Com o calendário público, então isso foi anunciado, foi divulgado, né, essa participação. E essa contribuição, como nós falamos a vocês, nós vamos apresentar cada proposta, vocês vão pensar esse mapa, nesses aspectos que nós vamos colocar de habitação, saneamento, trabalho, tá? Educação também, para se transformar em diretrizes, mapas e regras. E o texto final vai para a Câmara dos Vereadores e os vereadores vão discutir, e aí a gente já dá um aviso a vocês. É importante dialogar com os vereadores. Lembrar os vereadores, a gente fez essa proposta precisa entrar, porque aquilo que vocês vão estar propondo aqui vai passar pela Câmara. E aí pode ser modificado, pode ser ampliado, pode não entrar. Então, por isso que o diálogo, porque a Câmara dos Vereadores é a Câmara de Representação da população. Estão lá as pessoas que representam esse pensamento. Então, dialoguem também sobre isso. Possivelmente, nesse período, a Câmara ela também abre mecanismo de escuta da população sobre as leis que elas vão estar aprovando. A leitura técnica tem uma análise por equipes especializadas, os dados do território, mapa e diagnóstico. Então, por exemplo, como eu disse a vocês, eu também trabalho na área de saúde,
Então vão ter várias equipes, né, de várias formações para dialogar sobre as propostas que estão sendo apresentadas. E aí é que se analisa a viabilidade, se não é viável construir, de novo, o hospital aqui nesse local, onde é na comunidade um local que é possível. Colocar uma UPA, colocar... Porque às vezes a gente faz, olha, eu preciso de uma UPA em Itacaranha. Mas aí quando você olha toda a dinâmica do território, não tem onde você construir. Não é que não quer. E aí há essa necessidade de pensar um local que você possa efetivamente colocar aquele equipamento e que possa ser realmente útil. O acesso dele, tudo mais. A leitura participativa, com escuta direta da população, que é a oficina dos bairros, os fóruns, audiência e plataforma digital, com aquele QR Code que a gente mostrou. Tá? Então, como é que ele acontece? Planejamento, a leitura, a visão que se tem do PDDU, as propostas que nós estamos começando a tirar aqui, a partir desse contato, e as audiências. Esse processo, então, ele é público, com materiais acessíveis e um momento de escuta em cada etapa. Ao final, o plano ele continua vivo e útil para toda a cidade. Os seus direitos, né, os direitos de quem está aqui com a gente, de ser informado, recebendo com antecedência informação sobre a reunião, acessar os documentos, então por isso que a gente trouxe o mapa, se tiver necessidade minuta de relatórios, e até mesmo nós, e é interessante o teu nome, Ana Paula, que é da CEDU, então tem a Ana Paula, tem o Queiroz, né? Márcio e Yuri, que estão aqui, e a Márcia também. Podemos passar, vocês podem ter dúvidas, chamar a gente tira essas dúvidas, né, analisando com vocês. Falar e propor, então... Desculpe, só para reforçar, porque isso é muito importante. Isso não se encerra aqui, como o colega aqui já falou, mas assim existe um site da prefeitura que vocês podem também no site fazer comentários, colocar suas propostas, certo? Enfim, e ficar atento, né, aos próximos eventos. O próximo evento será a primeira audiência pública, que deverá ocorrer no prazo máximo aí de 1 mês. Então, ficar atento às redes sociais, ao próprio site, né? Porque a gente é obrigado a publicizar isso com antecedência para vocês poderem se organizar e participar. Tá bom? É só para reforçar, porque isso é muito importante. Né? Podem se aproximar mais. Aí aqui nesse papel, vocês vão escrever aqui, ó, em relação, aí vocês podem pegar aqui mais tarde, por exemplo, saúde, por exemplo. Né? Aí saúde pergunta, forças, fraquezas, oportunidades e alternativas. Aí forças pergunta, o que já funciona bem aqui no bairro de vocês? Né? O que vocês acham que funciona? Que é bom. Vamos lá, em habitação e infraestrutura. Os atracadores também. Os piers. Tanto aqui como lá na ilha, porque estão tudo quebrados, tudo destruído. E reformar também. Com certeza. Pode ter certeza. Com certeza. Modernizar embarcações do terminal náutico de plataforma São Tomé por embarcações modernas, com a reforma dos atracadores. Aqui e na ilha. Mas a ilha deu um fogo lá. Eu também olhei lá, então pronto. Perfeito. Subúrbio, Fazendo as queixas, ilhas. Coloca aí mais uma proposta. Criação de mais plano inclinado, principalmente aqui na região do subúrbio. Criação. Não, mas aí o teleférico vai passar pela barra de São Bartolomeu, aí não pode. Não é no teleférico, não é no lugar. Aí você não foi específico, não adianta.
Seria criação de... Dentro do próprio programa Minha Casa Minha Vida, na verdade, seriam emendas específicas para as comunidades tradicionais. Seria dentro do próprio programa Minha Casa Minha Vida, emendas específicas voltadas para as comunidades tradicionais, porque a gente sabe que tem uma própria cultura e um tipo... Não tipo de cultura. Não sei dizer. Tem uma cultura própria e um jeito próprio de morar que é muito diferente da gente aqui no centro, não seria no centro da cidade, né? Mas os quilombos, as comunidades tradicionais, eles têm outro tipo de vivência, outro tipo de cultura. Então você não pode simplesmente fazer o mesmo Minha Casa Minha Vida que você faz para qualquer outra região, para Cajazeiras, por exemplo, dentro de um território tradicional. Porque eles vivem de uma forma muito diferente. A gente tem um senso de pertencimento, né, e de comunidade muito diferente de outras pessoas. Então seria algo mais específico voltado para as comunidades, para que fosse feito de acordo com realmente a cultura daquele local, para não colocar cada um em cima do outro num apartamento e aí perder o que a gente mais preza dentro do território, dentro do próprio quilombo. SEDU e Fundação Mário Leal, por favor. Porque isso está no PDDU, que é o fomento às questões afro, né? Mas não é em relação à habitação. Calma, eles estão entendendo lá, o recado não é para você. O recado é lá. Você ia falar? Não, também é lotear. Deixa eu falar um também. Peraí, só não escreveu dela aí. Porque eu não foi. Você não percebeu? Ela levou 49 minutos e 30 segundos. Mas eu não vou. Eu tive que escutar. Vamos lá de novo. Eu vou dar uma pedrada aí. Não sei não, eu. Considerar a cultura e as especificidades da cultura da comunidade tradicional, das comunidades tradicionais na elaboração de programas de reforma e de habitação. Quer ver, ele pegou uma proposta de reforma e aí já considera isso, ok? Diga a sua pedrada. Diga, Em relação à proposta de habitação, eu queria sugerir a criação de Minha Casa Minha Vida, voltado para pessoas idosas, entendeu? Com acessibilidade, com... É obrigatório? Ou Colômbia? Graças a Deus. Vai ser um bairro inteiro voltado para pessoas idosas. Mas a gente vai colocar o quê? Não é isso, mas é um percentual muito baixo. Eu falo isso porque eu já trabalhei na Sucop, né, que fiz na obra pública. Já tive a oportunidade de fiscalizar uma vez Minha Casa Minha Vida. Então, o percentual que isso é feito é muito baixo. Gente, proposta. Aqui, ó. Mais específico. Aqui, ó. Por exemplo, Considerar. Gente, considerar o percentual demográfico. Já, na verdade, esse percentual que é. Mas ele não considera o percentual demográfico. O que eu quero dizer, se eu tenho na população de Salvador um percentual demográfico de 20% de idosos, é esse percentual que tem que estar no projeto. Entende? Eu não trabalho com a porcentagem,
dentro do projeto de 5%. Eu considero que naquele projeto tem que ter um percentual demográfico daquela região. Considerar o percentual. Isso é percentual demográfico de idosos e pessoas, não é isso? Pessoas PCDT? Pessoas com deficiência na e PCDT, pessoas com deficiência na região para fins de implantação de programas vocês precisavam ver. Quando eu fiz um curso de caligrafia na China, foi algo assim. Quem está entendendo isso aqui? Fui eu. Ai, espaço público. Depois, massa que você vai se virar. Espaço público urbano mobiliário. 1. Reformar a Praça da Revolução. Reformar a Praça do Sol. Tá? Dona Maria, considerando acessibilidade. Que Dona Maria está aí o tempo todo falando dos idosos. Boa, Dona Maria. Lembrar desse idoso comigo. Jogue Dona Maria. Tem que saber qual a Maria, que tem duas aqui. Eu tinha privilegiado. Idosos e pessoas com deficiência, tá? 2. Isso aqui é uma opinião. Vamos transformar isso em proposta. Subutilização do Parque São Bartolomeu. Bora transformar isso em proposta. Subutilização do Parque São Bartolomeu. Isso é uma proposta. Olha aí, vai, você. Qual é o problema do Parque São Bartolomeu? O Parque São Bartolomeu está... O problema do Parque São Bartolomeu hoje é que o que afasta as famílias do Parque São Bartolomeu é a falta da segurança. Então, quando a pessoa não se sente segura, ela não utiliza o espaço público. Então, a gente precisa recuperar o Parque São Bartolomeu e dar uma finalidade a ele, porque hoje a gente não tem mais... As famílias do subúrbio e de Salvador frequentando o local. Deixa eu te dar O norte. a consigna. Pega esses verbos. Recuperar. Garantir segurança. Vamos lá. Recuperar o Parque São Bartolomeu. Vamos trabalhar os verbos. Tá, recuperar. E aí você falou outras coisas. Aí É tanta coisa. é isso. Garantir segurança. Isso. Acontece trilha, acontece coisa dessas. Mas não está acontecendo mais Santa Semana, não. Por conta da segurança. Acontece tanto. Qualificar e ampliar o que mais? Espaço público. Eu acho que poderia, ali, em relação à cultural, acho que poderia criar um polo cultural lá dentro. Turismo ecológico. Fomentar o turismo ecológico. Legal e real, né? É uma proposta boa. Ecológico. Cultural, ali, homem, já implementou. Cultural. Porque tem que ter segurança, daqui a pouco o teleférico está passando lá, a pessoa está dando tiro, e aí? Ok? Você pega a senha, tá pega. Mas, Aí, vamos lá. Substituição dos abrigos de ônibus. É basicamente isso mesmo. Eu citei hoje no que é eficiente. Você tem um banquinho de concreto, quando tem, né? E aí tem uma coberturazinha também pequena, então não protege da chuva. Não seria
Ok. A prefeitura vem fazendo mudança de ponto de ônibus em outros lugares. Ok? Então não seria isso. Qualificação, troca, uma coisa objetiva. Substituição. Substituição mesmo. Pelos novos, pode se botar pelos novos modelos mais novos. Pelos novos modelos. 4. Criar área de lazer infantil. Nas praças. Nas praças. Porque substituiu o mobiliário urbano que colocou só academia na comunidade. Ok. Então que tem academia, mas que tem também a área infantil. Nas praças. Ok? Mais uma proposta aí, aproveitar o Parque São Bartolomeu. Seria, como ele fala, limpeza das cachoeiras do Parque São Bartolomeu. Tá tudo misturado. Então vamos pensar na ideia de Assim, porque não se, acho que não se enquadra essa ação do PDD. Você pode, a limpeza das cachoeiras. Não, vai deixar registrado e a gente deve. Porque assim, até foi bom você falar isso. Lembre o seguinte, ele fez um comentário que procede. Tem coisas que a gente não dá conta, porque isso é uma atividade de manutenção, né, da cidade, que diz respeito à prefeitura, ok, sim, mas no plano diretor isso não entra. Então a gente aqui vai ter que pegar as questões que de fato eu posso levar para o plano diretor, né, e incorporar, e rever, porque muitos pode já existir. Agora, claro que está considerado. criar um plano de manejo ecológico e territorial para o Parque São Bartolomeu. Aí você cria um plano, e aí esse plano ele é a longo prazo. Então a gente vai criar um plano de manejo ecológico e territorial. Por exemplo, nesse plano, para vocês terem ideia, no Parque São Bartolomeu, certo? Já sabe o que é. Porque, por exemplo, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, pode, nesse plano, dizer quais são as espécies que podem ser plantadas ali. Porque tem espécies que não podem, ou são invasoras, ou essa espécie de planta mesmo pode acabar, esqueci o nome que ela pega e ela destrói outras. Então, sendo predatório, é isso. Entenderam? Tudo. Então, assim, olhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu diria salva de palmas para vocês. E você vê que muitas vezes a quantidade não reflete uma qualidade, né? Então aqui nós temos um grupo bem comprometido, grupo pequeno assim, se a gente pensar no território como um todo, né? Que havia de território, mas vocês foram bastante produtivos e a gente está saindo daqui com uma visão bem realista, né? Das necessidades, das questões, digamos assim, ligada ao território, à área do subúrbio, porque lembre que a gente, né, tá na Prefeitura Barra, a gente distribui nossas oficinas através das prefeituras bairros. Então, uma prefeitura, obviamente, engloba vários bairros, né? Enfim. Então, assim, de fato é bom dar esse feedback a vocês. Eu estava aqui o tempo todo no celular, não estava de fofoca com ninguém, não, porque tem os outros grupos e a gente está vendo como cada grupo está acontecendo, se comunicando. E aí eu acabei de comentar isso, apesar do número reduzido, a gente gostaria que estivesse aqui cheia. Escolhemos esse espaço amplo aqui até para encher de moradores, né, do subúrbio, mas enfim. Agradecer, porque de fato as contribuições de vocês foram muito importantes e ricas, né? E gostei de ver o envolvimento, né? Que vocês estarem aqui já demonstra o envolvimento, né? E que vocês têm essa capacidade de estar olhando, né, para o território, entendendo todos os problemas e lutando para melhoria de vida e qualidade do espaço urbano. Gostaria de dizer o seguinte, já que eu estou aqui, moro no Jardim Urbano. Aí tem uns moradores daqui próximo, que é da Vila Mar, aqui atrás, que sempre me pediu ter uma casa do pescador, como ia.
aqui e a gente não colocou. Porque cresceu muito que a gente planejou. Então, não vou deixar de fora de jeito nenhum. De jeito nenhum, um pedacinho. Os moradores da Casa dos pescadores, minha é mais ou menos que eles querem, porque tem muito pescador aqui. Desamparado. Todos mais me pediram. E já me pediram várias vezes. Onde é? Aqui de Vila Mar, aqui atrás. Jardim Lobato. É em casa do pescado. muito preço, né, Maria? Não. Mas eu sabia o que era. Boa, Nathalia. Eu quis saber onde era. Tá vendo aí? Eu não quero botar a porta aqui. Uma doideira. Quem reclama isso aí, você tá E a gente é Bom, assim, e a gente reforça, de novo, que se vocês aqui e as comunidades que vocês estão atuando nas associações, nos grupos, acesse o site. Tem uma parte lá, né, Márcio? Participe em Salvador, no site que você entra e aí você pode colocar outras propostas. Porque, eu saí daqui, isso que a senhora falou, eu voltei para uma comunidade, participei de tal coisa, aí alguém pode dizer, mas a senhora propôs tal coisa, então ótimo, vamos colocar então. Então não saiam daqui com aquela coisa, às vezes o pessoal faz, você não lembrou da proposta, bora botar agora. E uma coisa bem legal, dá para fazer pelo celular. Tá? Então não precisa ser só no computador não. Então pelo celular você acessa e coloca a sua proposta, tá bem? A gente não encerra aqui. E é isso. E vocês não são replicadores, então vocês, né, têm um contato direto com as comunidades, com todos os territórios aqui, divulga com todo mundo, pede a todo mundo para participar, não podia, que eu estava trabalhando, tinha aula, sei lá o que for, não importa, cada um tem, né, sua vida pessoal, enfim. Mas o PDDU ele está em processo de revisão. Isso aqui é a primeira etapa, né, que a gente está, a etapa de escuta que a gente chama, mas mesmo assim ela não vai se encerrar. Então é importante que todo mundo, cada vez mais, eu quero entrar na próxima vez nesse site aí, ver quantos comentários, né, que vocês estão, de fato, como diz ali, participando, né, e trazendo suas questões, suas reflexões, suas ideias. É como se fosse uma coisa nova. Eu tinha visto lá que não lembrava. Tá vendo? Olha aí. Com toda certeza. Ganha. Pode ser que a gente não se consiga incorporar tudo. Com certeza, não vai dar. Né? Mas tudo que for possível será. Pode crer. Viu? A gente está aqui para isso, para escutar e para traduzir, né, essas questões todas que vocês estão trazendo hoje aqui. E lembrando que as próximas etapas são as audiências públicas, aí aberta para toda a cidade, não vai ser segmentada, como no caso das prefeituras bairros, então toda a cidade, vamos para lá, vamos brigar, vamos lutar. Brigar no bom sentido, obviamente, colocar nossas questões, né? E lá no final, quando chega isso, sai da FEDU, hoje é o trabalho realizado entre a FGV, apoiando a FEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas depois isso vai para a Câmara de Vereadores. Eles são os nossos representantes, não é isso? Eles precisam lá também chegar junto, discutir, enfim. Então, vamos, né? Quero ver vocês aí nas próximas audiências, tá bom? Quer falar? Pode não. Pronto. A comunicação, a gente solicitou que as prefeituras bairros, né, que aqui estão próximos a vocês, tentassem, né, enfim, viabilizar essa comunicação. As audiências públicas, elas vão ser publicizadas, né, de uma forma mais ampla. E o site, tudo, inclusive assim, é obrigatório, tudo que aconteceu hoje aqui, por isso está sendo filmado, vai para lá, para o site. Minha amiga queria ver o que aconteceu, manda ela entrar no site que vai estar lá essa filmagem, esse momento aqui registrado, para poder ver o que foi falar. Esqueceram de falar sobre alguma coisa. Aí entra no Participa Salvador e coloca as próximas sugestões, outras sugestões. Tá bom? Então eu vou encerrar, depois vou passar a palavra agradecendo de coração. Muito obrigada por vocês terem vindo, pelo esse esforço, né, de terem
como assim, reservado uma parte do dia de vocês aqui para compartilhar essas ideias. Eu sou arquiteta urbanista e por mais conhecimento que eu tenho, técnico, esse daqui para mim é o verdadeiro valor do meu trabalho, estar aqui ouvindo vocês e tentando aqui traduzir o que vocês trouxeram hoje. Então, eu agradecer em nome da FGV, que é quem participa juntamente com a CEDU desse trabalho de revisão do LDU. Vou passar para o meu colega. Bom, queria agradecer também, em nome da Fundação Getúlio Vargas, fazendo parte desse trabalho, o convite também da CEDU, para a gente poder estar junto. Eu sempre me coloco como educador social, né? Que é o primeiro grande trabalho que eu fiz foi como educador, principalmente dos bairros e comunidades. Então, boa parte da vivência de vocês é parte daquilo que eu já vivi, seja por ter nascido no bairro da Liberdade, seja por ter morado. Eu morei na Vila Barbosa, então andei na Rua do Cacau, na Marcha do Cacau, então andado pelo lado de cá. Muito obrigado. Sim. Então, é importante para a gente sempre esse retorno e estar perto de vocês, ouvindo, né, e compreendendo as vivências de vocês. Então, eu agradeço muito, porque eu também saio daqui aprendendo, né, e principalmente vendo isso. Uma cidade viva, né, uma cidade que pulsa a partir das demandas e vivências de vocês. Tá? Muito grato. Pessoal, só em nome da Prefeitura Municipal de Salvador, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, repetir aqui, agradecer a vocês. Foi melhor do que o esperado, né? Vocês foram participativos, foram 10. Acho que nenhuma oficina está acontecendo até agora, né? E a nossa, um número mais coeso de pessoas assim, foi show de bola. Agradecer o pessoal do CRAS também pela... E vamos tirar uma foto todo mundo aqui só para liberar e poder encher a barriga. Dona Maria na frente ali. Dona Maria na frente. Um pouquinho, um saquinho. Dá pra pegar aí embaixo assim? Tá? Hã? Só que frente. Tirou?